Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. É sempre uma alegria, um prazer ter a companhia de vocês aqui no nosso canal. Nesse vídeo, vamos fazer uma breve preparação do nosso estudo bíblico de congregação no livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Nessa semana, vamos analisar a continuação do capítulo 1, dos parágrafos 8 a 15, e depois o quadro na página 12, está bem no final do artigo. Esperamos que cada um de vocês possam tirar bastante proveito e assim consigam dar bons comentários neste estudo. Então, relembrando, o capítulo 1 tem o seguinte tema: Vão e façam discípulos. E os parágrafos 8 e 9 temos duas perguntas. A pergunta da parte A: por que a expansão da obra de pregação do reino é um verdadeiro milagre? A resposta: apesar de enormes obstáculos e desafios, até mesmo proscrições e perseguição direta, as testemunhas de Jeová estão dando testemunho cabal sobre o reino de Deus a pessoas de todas as nações. Agora a pergunta B, ainda dos parágrafos 8 e 9. Que pergunta muito interessante surge e o que precisamos fazer para obter a resposta? A pergunta que surge é a seguinte: por que nenhum obstáculo, nem mesmo a oposição satânica, consegue parar o avanço da obra de pregação do reino? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar ao primeiro século Era Comum. Afinal, a obra que nós fazemos como testemunhas de Jeová é uma continuação da obra que começou naquela época. Muito bem, irmãos, entramos no primeiro subtítulo do estudo, uma comissão de amplo alcance. Parágrafo 10. A que obra Jesus se dedicou e o que ele sabia a respeito dessa obra? Resposta: Jesus Cristo se dedicou à pregação das boas novas do reino de Deus. Sua vida girava em torno disso. E ele sabia que estava dando início a uma obra que ele não teria condições de terminar sozinho. Pouco antes de morrer, ele predisse que a mensagem do reino seria pregada em todas as nações. Agora, continuando, no parágrafo 11, temos a seguinte pergunta: que comissão importante Jesus deu a seus discípulos e que apoio eles teriam para cumpri-la? Resposta: Jesus deu a comissão de eles irem e também fazerem discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que ele lhes tinha ordenado. Jesus prometeu também que estaria com eles todos os dias, até o final do sistema de coisas, ou seja, eles teriam seu apoio para realizarem essa obra de pregar e fazer discípulos. Além disso, os discípulos também podiam contar com outra ajuda, porque pouco antes de voltar para o céu, Jesus lhes disse que eles seriam fortalecidos pelo Espírito Santo para serem suas testemunhas até a parte mais distante da terra. Parágrafo 12. Que perguntas importantes surgem e por que é vital saber as respostas? Surgem agora algumas perguntas importantes. Os apóstolos de Jesus e os outros discípulos do primeiro século levaram a sério sua comissão? Esse grupo relativamente pequeno de homens e mulheres cristãos deu testemunho cabal sobre o reino de Deus, mesmo em face de perseguição feroz? Eles realmente tiveram apoio celestial e a ajuda do Espírito Santo de Jeová ao realizar a obra de fazer discípulos? E é vital saber as respostas dessas perguntas, porque, conforme prometido por Jesus, a obra que ele comissionou continuaria até o final do sistema de coisas. Assim, essa comissão se estende a todos os cristãos verdadeiros, incluindo a nós que vivemos neste tempo do fim. Muito bem, queridos irmãos, chegamos ao segundo subtítulo do estudo, Visão Geral do Livro de Atos. Parágrafos 13 e 14, duas perguntas. A pergunta A: quem foi o escritor do livro de Atos e como ele obteve suas informações? Resposta: o livro não identifica o escritor.
Mas suas palavras iniciais deixam claro que foi a mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas. Assim, desde os tempos antigos, Lucas, médico amado e historiador cuidadoso, é considerado o escritor do livro de Atos. E é provável que Lucas, um pesquisador meticuloso, tenha obtido informações diretamente de Paulo, Barnabé, Filipe e outros mencionados no registro. Ainda nos parágrafos 13 e 14, agora a pergunta B. Qual é o conteúdo do livro de Atos? Resposta: no livro de Atos, Lucas registrou o que os seguidores de Jesus disseram e fizeram. Portanto, Atos é um livro sobre pessoas que realizaram um trabalho extraordinário, embora muitas delas fossem vistas como comuns e sem instrução. Em resumo, o registro inspirado nos conta como a congregação cristã foi formada e de que forma se desenvolveu. E também mostra como os cristãos do primeiro século pregavam, seus métodos e sua atitude, e descreve como o Espírito Santo ajudou na divulgação das boas novas. Além disso, o livro dá continuidade ao tema da Bíblia, que envolve a santificação do nome de Deus por meio do reino sob Cristo, e mostra que a divulgação da mensagem do reino foi bem sucedida, mesmo em face de oposição feroz. Agora, o parágrafo 15, a pergunta: como uma análise do livro de Atos vai nos beneficiar? Resposta: analisar o livro de Atos vai fortalecer nossa fé, porque quando meditamos no exemplo de coragem e zelo dos primeiros seguidores de Cristo, isso, além de tocar o nosso coração, nos motiva a imitar a fé desses nossos irmãos do primeiro século. Assim, vamos estar mais bem equipados para cumprir nossa comissão de ir e fazer discípulos. Agora, irmãos, temos aqui o quadro, né? Datas importantes no avanço do cristianismo no primeiro século era comum. Então, provavelmente, irmãos, o dirigente do estudo vai pedir para que os irmãos mencionem algumas datas importantes, não todas, para não se estender muito o estudo. Aí os irmãos podem treinar a leitura de cada data importante descrita aí, tá bom? Então, esse foi o nosso estudo. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos que vocês possam tirar bastante proveito dessas respostas práticas que preparamos aqui e que você consiga dar bons comentários nesse estudo. Deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e, se desejar e for possível, torne-se um membro do nosso canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também na preparação. Tá bom? Um grande abraço e que Jeová abençoe cada um de vocês.